A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui nesta noite, mais uma vez, para celebrarmos ao nosso Deus, hoje, culto de orientação cristã. Estamos hoje usando a nossa tecnologia e realizando este culto pelas nossas redes sociais. E nós iremos realizar esses cultos até o final do mês, dado ao que está acontecendo no nosso país. Nós, usando do bom senso, estamos achando por bem evitarmos a aglomeração de pessoas na igreja. Na verdade, a igreja é o povo de Deus, aqui é o templo. E nós iremos fazer esses cultos, realizar esses cultos até o final do mês, pela internet e transmitir nas nossas redes sociais. Iremos orar para darmos início ao culto divino nessa noite. Amado Deus, amado Pai, amado Senhor, nessa noite de quinta-feira, nós queremos, Pai, pedir a Tua bênção, rogar a Tua bênção, Pai, por esse trabalho. Abençoa todos quantos estão a participar desse culto, Senhor, esse culto divino. Iremos louvar e adorar o Teu nome, Senhor. Abençoa, recebe a nossa adoração, recebe os nossos louvores. Nos dá nesta noite uma palavra vinda do Teu coração para os nossos corações. Abençoa todos quantos nos assistindo em casa, acompanhando, participando, Senhor, interagindo com esse trabalho. Nós te oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós iremos convidar a nossa querida irmã Emily para vir aqui louvar o Senhor com um louvor da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Para você acompanhar aí, se você tiver uma harpa, você pode abrir no número 10. Nós vamos cantar o hino que tem como título Eu Te Louvo. Então vamos louvar o Senhor. Glória a Deus ao Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dar-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remido, pois seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom. Sua graça tão imensa, glórias ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo,
meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Nessa noite, nós iremos ler a palavra de Deus e eu quero convidar a igreja aí na sua casa, aonde você está nos acompanhando, abra sua Bíblia, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 ao versículo 12. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, capítulo 20, versículo 7 ao 12. Vamos lá. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Amém. Com essa leitura, nós iremos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de lermos a sua palavra. Para nós é um privilégio morarmos num país que nos assegura a liberdade de expressão. Podemos cultuar a Deus, podemos ter nas mãos um exemplar da Bíblia. E nessa noite temos lido a palavra de Deus. E logo mais iremos meditar, fazer uma meditação nesse texto ora lido. Vamos orar e pedir a Deus a sua bênção. Pai Celestial, nessa noite nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, louvando e bendizendo o teu nome. Já temos cantado um louvor para a glória do teu nome, e agora efetuamos a leitura da tua palavra. Que nessa noite, Pai, esta mensagem, esta palavra, encontre guarida nos nossos corações. Fala conosco, nos exorta, nos corrige e nos edifica pela tua palavra. Abençoa todos que estão participando desse culto maravilhoso nessa noite. É o que eu te peço e já te agradeço no maravilhoso nome de Jesus. Amém. É importante dizer para todos os irmãos que o nosso Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe. Na verdade, Deus contempla todos. Deus está aqui conosco, e Deus está aí no seu lar, na sua casa, e nessa noite você pode ser alcançado pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Ligue-se agora, entre neste clima, neste ambiente de adoração e receba a virtude do Espírito Santo na sua vida. Iremos convidar nesta noite o nosso grupo de louvor para vir aqui louvar o Senhor com muita alegria nessa noite. Grupo de louvor. Você que está aí nessa noite, chegou agora na nossa live, nosso culto de transmissão hoje é pelo Facebook. Eu peço a você que compartilhe com o irmão aí. Tem gente que ainda não sabe que a igreja está transmitindo os cultos, então compartilhe no seu Facebook, seus amigos. É um momento muito importante. E você que está nos assistindo, fique ligado aí, se desligue das outras coisas. Eu sei que é desafiador, é difícil até se acostumar, até mergulhar de fato na proposta. Eu digo isso porque ontem eu estava assistindo um culto online e eu sei que é difícil. Mas pare um pouquinho aí na sua casa, nós já começamos o culto há uns minutos. Então fique ligado aí, deixe o Espírito Santo construir no lugar que você está, uma atmosfera de adoração.
Talvez nessa hora da noite você está aí com a sua mente repleta de informações, o seu coração repleto de coisas, mas te digo uma coisa: deixe que o Espírito Santo promova em sua vida uma limpeza nessa hora dos pensamentos, trazendo paz à sua vida. Isso é desafiador. Tome a decisão de adorar Jesus onde você está, se concentre, desligue de outras coisas, o WhatsApp, o Instagram. Você vai ter muito tempo, eu lhe garanto, para resolver isso. Mas agora, vamos louvar o nome de Jesus, vamos cultuar o Senhor aí na sua casa, onde você estiver no seu quarto. Coloque o volume bem mais alto, cria nesse ambiente em um lugar diferente, para que a paz do Espírito Santo possa abranger todo esse lugar em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de sua mão. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
Nessa noite, onde você está nos ouvindo, nos assistindo, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para, de fato, operar no seu coração, na sua mente. Onde os nossos olhos estão nas coisas do mundo, meus irmãos, o desespero pode até chegar, mas nós nunca podemos deixar que as nossas percepções da nossa realidade possam tirar de nós a concepção que nós temos do nosso Deus. Ele é um Deus maior do que tudo, um Deus maior do que todos. Não há nada maior do que Ele, não há nada mais poderoso que Ele. É a Ele que nós servimos e nada deste mundo foge do seu controle. Aleluia, aleluia. Olhe para o Senhor. Esse é o momento, essa é uma oportunidade de nós nos voltarmos e clamarmos de verdade, atendermos a voz do Espírito Santo. Aleluia. Cante aí onde você está conosco. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua
Você que chegou aí agora, mas eu pedi que você não fique desligado, não fique aí olhando o Facebook e outras coisas. Não. Esse é o momento de você, na sua casa, diante dessa limitação, também prestar o seu culto a Jesus. Não desperdiçar o seu dia, apenas enchendo o seu coração das coisas dessa terra. Nós somos aqui peregrinos, nós passaremos por aqui, mas nós não somos daqui. Então aproveite essa noite, esse momento, para se encher de coisas do céu, coisas que trarão paz para a tua vida e que te tornarão capaz de ser bênção também na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, prezados amigos, ouvintes, participantes do nosso culto de orientação cristã. Nós iremos nessa noite meditar um pouco na palavra de Deus. Nós iremos meditar no texto lido há poucos instantes. Encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 ao 12. Esse texto vai nos dar a seguinte mensagem. Paulo estava fazendo a última viagem missionária do seu ministério, pois logo seria preso e conduzido para Roma, aonde seria martirizado. Naquela cidade chamada Troade, ele realizou um culto de ceia com a igreja naquela cidade. E naquele culto Paulo estava fazendo a sua despedida, porque Paulo sabia que morreria, não voltaria mais. E o sermão de Paulo se estendeu até depois da meia-noite. E aconteceu um acidente naquele culto. Um jovem que estava também lá, naquele cenáculo, naquele templo, naquele local de culto, ele caiu da janela. Ele estava no 3º piso, e de lá ele caiu e morreu. E eu quero aproveitar esse texto para trazer nessa noite uma palavra para o nosso coração. Aquele jovem, a Bíblia o chama pelo nome de Eutico. Eutico. Esse nome Eutico é um nome grego que tem um significado de afortunado. Um jovem cristão com o nome de Eutico. Esse nome significa afortunado, ou seja, alguém sortudo, alguém privilegiado, alguém agraciado. E isso é verdade. Aquele jovem foi salvo ainda na sua juventude. Teria muito tempo, muita saúde, muita disposição física para trabalhar para o Senhor. Isso tem a ver com o seu nome, Eutico, afortunado, alguém privilegiado. Aquele jovem congregava numa igreja muito abençoada. Abençoada por quê? Porque naquela igreja havia passado vários apóstolos, homens de Deus. Ele teve o privilégio de ouvir Silas pregar. Ele teve o privilégio de ouvir Apolo pregar. Ele teve o privilégio de ouvir o maior doutrinador do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Muitos privilégios teve aquele jovem. Agora, o texto nos revela algo interessante. Ele foi naquele dia para o culto e ele subiu para o 3º piso daquele cenáculo e foi se sentar na janela. Exatamente isso que me chama a atenção. E eu quero aproveitar esta frase e meditar com você na Bíblia
o perigo de se estar na janela. Na Bíblia, nós encontramos algumas desvantagens para alguém que escolhe estar na janela. No sentido aplicativo, estar na janela é estar mal colocado, mal sentado. Alguém que está na janela não está bem posicionalmente falando. E a Bíblia mostra diversas pessoas com relação à janela. Lá no Gênesis capítulo 26, e o versículo 8 vai dizer que o rei Abimeleque olhou da janela e viu Isaac acariciando Rebeca. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Até aí então, o rei Abimeleque sabia que Rebeca era irmã de Isaac. Mas lá da janela, ele pôde presenciar e se certificar que não era verdade. Lá da janela, ele pôde descobrir que havia um engodo, havia uma mentira nas palavras de Isaac em relação a Rebeca. Lá no livro de Juízes, capítulo 5, e o versículo 28 vai dizer que a mãe de Sísera olhava pela janela, aguardando chegar seu filho. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? Quem era Sísera? Ele era o general do rei de Canaã, chamado Jabim. Sua mãe costumara muitas vezes esperar o seu filho vindo das batalhas, vindo das guerras, e trazer muitos despojos, roupas, sandálias, ouros, sapatos, joias. E naquele dia ela olhava da janela e o seu filho não chegava. Alguma coisa inesperada, alguma coisa ruim acontecera, porque o instinto de mãe lhe dizia. Mas tem mais. Lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 16, vai dizer que Mical, mulher de Davi, o desprezou olhando de uma janela. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estando olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Ela estava lá na janela do palácio e viu quando Davi entrou na cidade de Jerusalém, pulando, bailando, cantando, porque havia trazido a arca da aliança para Jerusalém. E ela o desprezou, ela ignorou aquela postura do seu esposo cultuar a Deus. E a Bíblia vai dizer, no final desse capítulo, que ela morreu sem ter a alegria de ter filhos, porque desprezou o seu esposo, que vinha numa expressão de alegria, adorando o Senhor. A Bíblia também vai dizer, no livro de 2 Reis, capítulo 9, e o versículo 30, Jezabel tentou seduzir Jeú, olhando também de uma janela. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. Aquela mulher, aquela rainha, uma mulher muito má, sabendo que o reinado da sua família estava perecendo, estava sendo destruído, ela tentou seduzir o capitão Jeú, um capitão que serviu ao seu esposo há tempos passados. E ela o tentou seduzir, olhando da janela daquele palácio. Todos esses exemplos mostram para nós que janela não é lugar de se sentar,
não é lugar de se fazer juízo e nem é lugar de se cultuar a Deus. Voltando para o texto que nós lemos nessa noite. Quem está na janela não consegue concentrar-se. Não consegue. Por quê? Porque quem está na janela fica preocupado para não cair. Quem está na janela fica olhando de maneira parcial para dentro, porque não consegue se concentrar. Porque esta pessoa tem interesse de ver o que está lá fora também. Olhe a situação daquele jovem. O jovem Eutico estava no culto. Paulo estava pregando o seu último sermão naquela cidade. Um sermão maravilhoso, um sermão de despedida, mas aquele jovem não estava cultuando a Deus de forma sincera. Ele não estava na casa de Deus ali, ligado para cultuar a Deus. Ele foi sentar-se no terceiro piso, numa janela. Da janela ele olhava, ora para dentro da igreja onde Paulo pregava, ora ele olhava para fora. E ficava nessa inconstância. E diz o texto que nós lemos, que veio-lhe um sono profundo. E o sono chegou de tal maneira que ele adormeceu. E esqueceu-se de onde estava. E ele caiu do terceiro piso e caiu morto. E o apóstolo Paulo foi até ele e viu que a alma nele estava, e acalmou a todos dizendo, tenham calma, a alma está nele. E tornou Paulo a pregar. E a Bíblia diz que Paulo pregou até ao amanhecer do dia. Pregou a noite toda. Que privilégio o jovem Eutico teve de ouvir o apóstolo Paulo pregar. O doutor da palavra, aquele que Jesus chamou e o capacitou para trazer a teologia para a igreja neotestamentária. Mas aquele jovem não fez caso daquela oportunidade que Deus lhe dera de ouvir o último sermão pregado por Paulo. Aqui me chama a atenção, e eu quero lhe perguntar a você nessa noite: como tem sido a sua postura em cultuar a Deus? Como você tem vindo à casa de Deus para cultuá-lo? Você está bem sentado? Você está centralizado? Você está ligado, conectado com o culto, com a liturgia? Ou você vem à casa de Deus e você está se sentando na janela? Sentar na janela significa não estar ligado, não estar concentrado, não estar cultuando a Deus como deveria. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eutico foi cultuar a Deus da janela. E o versículo diz que ele dormiu, caiu e morreu. E a Bíblia nos aconselha, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos manda a vigiar. Quando nós lemos Mateus capítulo 26 e o versículo 41, Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 8, ele escreveu: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O apóstolo Paulo, mesmo que pregou nessa noite, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, Paulo escreveu: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Queridos irmãos, a palavra de Deus nessa noite está a nos exortar,
A palavra de Deus está nessa noite a chamar-nos a atenção. Como tem sido a nossa forma de cultuar a Deus? Como tem sido a nossa forma de adorar a Deus? Tenho vindo eu ao cenáculo, tenho vindo eu à casa de Deus, cultuar a Deus de forma coerente, de forma correta, ou estou eu sentado na janela, ou vendo o que se passa dentro e vendo o que se passa fora? Quem assim se comporta, quem assim age, mais cedo ou mais tarde, vai cair num profundo sono espiritual. E vai com certeza ter a morte espiritual. Porque é importante que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade. Jesus disse: Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus está procurando a tais que assim o adoram. Tem um louvor de um cantor aqui muito conhecido nosso que diz: Deus levanta o pastor, Deus levanta o cantor, Deus levanta o músico, mas Deus procura o adorador. Eu lhe pergunto nessa noite: você é um adorador? Você tem adorado a Deus verdadeiramente? Você é um eutico, você é um privilegiado, você foi alguém que Deus salvou, você é um sortudo, você é um privilegiado, você é um agraciado, como foi eutico. Nessa noite, Deus fala com você. Não desperdice as oportunidades que Deus tem te dado de você adorá-lo. Ao vir à casa de Deus, expresse o seu sentimento de adoração. Adore a Deus. Deus não tem feito coisas grandes e extraordinárias em nossos cultos, em nossas reuniões, porque muitos de nós estamos adorando a Deus sentado nas janelas, naquilo que pensamos. Estamos desligados, estamos desconectados, e isso causa um grande prejuízo no mundo espiritual. Eutico, cujo nome significa afortunado, privilegiado, não estava privilegiando, não estava aproveitando uma rica oportunidade, participar do último culto de ceia, aonde o apóstolo Paulo pregou a noite toda, e aquele rapaz estava na janela, sentado na janela, de onde ele caiu e morreu. Embora que Paulo, no final da mensagem, no final do culto, Paulo foi até onde ele estava e orou por ele, e a Bíblia diz que ele ressuscitou. Eu quero nessa noite deixar esta palavra para o seu coração. Quando você vier à casa de Deus, quando você for cultuar a Deus, procure ter na sua mente o que Davi tinha no seu coração. Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Na casa de Deus é lugar de se aprender, é lugar de se contemplar a formosura, a glória de Deus. Você que não tem ligado, você que tem desprezado, você que não tem feito caso da casa de Deus, do culto ao Senhor. Quantas mensagens você tem desperdiçado porque não tem valorizado o culto da casa de Deus? Isso é estar sentado na janela. Saia da janela, sente-se em um lugar aonde você possa participar do culto adorando ao Senhor. Se envolva, adore a Deus de todo o seu coração, e com certeza Deus irá operar de uma forma poderosa na sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Seja um crente que aproveita os privilégios que Deus lhe deu. Moramos no Brasil, um país que nos assegura a liberdade de expressão, aonde todo cristão pode ter vários exemplares da Bíblia Sagrada. Você tem cultuado a Deus, você tem um exemplar de Bíblia, você tem lido a sua Bíblia, você tem cultuado a Deus. Qualquer crente, por mais longe que more da igreja, tem transporte, tem ônibus, tem um transporte para ir até a igreja, onde muitos de nossos irmãos lá na África viajam a tarde toda para chegar no local do culto.
medite nesta palavra, nessa noite. Que Deus abençoe a todos, e nós iremos ouvir um louvor pelo nosso grupo de louvor, e depois estaremos encerrando o culto nessa noite e orando por todo o povo de Deus nessa noite. Ao Senhor a sua causa, a sua residência, o seu bairro, a sua cidade. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. É Ele que cuida de nós. A nossa esperança não está no prefeito, no presidente da república, no presidente de outro país, porque nada eles podem fazer. A nossa esperança está em Jesus, aquele que nos faz dormir em paz, aquele que nos faz acordar todos os dias e nos mostra a sua presença e o seu cuidado. Vamos orar nessa noite onde você estiver. Daqui a pouco será feita a oração para encerrar a live.
Mas aproveite esse momento, meu irmão. Ore, ore, ore. A oração tem poder. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, caminhando para o final deste culto, Pai. E eu te peço, vem nos ajudar. Nós não estamos cumprindo literalmente uma ordem humana, um projeto humano, não. Nós estamos aqui para buscar a tua face e comunicar nossa mensagem do Evangelho através das redes sociais, Senhor. Senhor, que cada palavra que nesta noite foi ministrada, que os nossos corações possam ser tomados pela paz, a paz que excede todo entendimento, porque em Ti, Senhor, está firmada a nossa esperança. Eu oro ao Senhor pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias do nosso bairro, Senhor. Nós moramos num país, num bairro tão pobre, Senhor. Só o Senhor para cuidar de nós, Pai. A nossa força não está na condição humana, a nossa força não está nos recursos de dinheiro que nós temos, porque é tão pouco. A nossa esperança está em Deus que nos ama, que nos salvou e que cuida de nós. Senhor, guarda nossas casas, guarda as nossas famílias, esse irmão, essa irmã que está nos assistindo. Desperta-nos para orar, Senhor. Desperta-nos para interceder. Desperta-nos para clamar pelo nosso país. Um clamor de arrependimento, um clamor de temor ao Senhor Jesus. É Deus. Que essa praga possa trazer os ensinamentos e que nós possamos, Senhor, passarmos por isso, sabermos e entendermos os Teus propósitos, Pai, aqui nessa terra. Ó Deus, não nos deixe esmorecer. E eu creio, Pai, que enquanto nós adoramos, o nosso coração, a nossa mente é transformada, trabalhada pela paz do Senhor, porque só Jesus é maravilhado, e eu fico extasiado, eu fico a ouvir teu nome, Jesus, teu amor é força, é fogo divino, Glória a Deus. Queridos irmãos, prezados amigos, estamos chegando no final do nosso culto. Nós iremos orar agora para abençoar o povo de Deus. Lembrar aos irmãos, se você quiser entrar em contato conosco para nos ajudar no que diz respeito ao trabalho da igreja, você entre em contato conosco pelos nossos WhatsApps. A membresia sabe e com certeza Deus vai lhe abençoar. Esse vento vai passar, creia, confie em Deus, Deus vai lhe dar vitória. Oremos. Querido Deus, querido Pai, querido Senhor, nessa noite nós estamos encerrando este culto, Senhor, e rogamos a Tua bênção pela nação brasileira. Rogamos a Tua bênção pelas autoridades constituídas, Senhor, no poder judiciário, no poder legislativo, Senhor, e no poder executivo.
Abençoa todas as autoridades, ó Deus. Abençoa a igreja brasileira. Abençoa teu povo. Senhor, repreenda para bem longe, Senhor, este mal, esta praga. E conscientiza o teu povo, Senhor, da necessidade de te buscar, de chegar-se a ti, Senhor, de te adorar, de cultuar a ti de todo o coração. Despede teu povo na tua paz, é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço todas essas bênçãos no maravilhoso nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E aquele que tem fé diga amém. Está terminado.